gente, começa mais um episódio do podcast No Contexto, o episódio número 6. Nós vamos falar hoje sobre as duas alianças. O podcast No Contexto é aquele podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Eu sou Adriano Cecílio e estou aqui com o Tiago, que está desesperado atrás de uma namorada, né, Tiago? Ele riu, agora ele riu. Não é muito bem por aí. Tá disponível no mercado. Escolhi esperar. Olha, esse cara é crente mesmo. Agora, hashtag quero Tiago, coloca aí. Cê tá louco. Bom, estamos aqui também com o pastorzão Sidney. Meu pastor e nada me faltará, certo? Olha. Aí, Pelo contrário, tudo te faltará. Tô brincando, amigão. Tamo junto. Eu tô aqui também com o nosso querido amigo aí, o Fabricião, pastor Fabrício Leão. Esse daí é fera, viu? O Sansão da Vila Matilde. O Sansão isso da Vila aí, Matilde. é isso aí. excelentíssimo. É o terrorista, homem-bomba. olha que nem falou o currículo do Thiago. Se quiser falar do É. currículo dele, o cara é ancião jovem, sonopresta, o cara é Comunicação, Caleb, já Caleb. foi, comportou. E um cara desse tá solteiro, fala a verdade, mano. Jovem universitário, estagiando aí. Mas ele falou agora há pouco que tá solteiro por uma questão de opção, porque ele escolheu esperar. O que tem de jovem na pele aqui, assim, não é brincadeira não, viu, mano? Mas é isso aí, pastor Círio, bom estar com você aqui, bom Prazer demais é meu. estar participando dessa mesa especial aqui de estudo da Bíblia e tornar essa lição especial, que é a lição da Escola Sabatina, uma lição cada vez mais popular e útil na vida diária, promovendo o crescimento espiritual dos nossos jovens aqui em nossa região. E eu estou com ele, estamos blindados, na realidade, estamos muito bem protegidos. Se ele ativar esse óculos dele aí, irmão, agora, o óculos, ele pegou emprestado do Tony Stark, mano. Rapaz, se brincar, a armadura tá aí dentro, viu? Playboy, bilionário, né? Amigo meu, amigo isso aí, meu. filantrópico também, viu? Mas, sobretudo, nosso pastor aqui, nosso influência, nosso mediador, pastor Adriano Cecílio. Que bom estar com você aqui mais uma vez, brother. Gente, muito bom estar aqui novamente e nós hoje temos algo importante aqui, ó. Nós queremos dar para você um trimestre de Spotify Premium, graças aí ao nosso pastor Fabrício que abriu os cofres, né, no departamento. É isso aí. E para você ganhar esse prêmio, né, esse Spotify de um trimestre, para concorrer, né, você tem que tirar uma foto, você ouvindo não tem como, né, assistindo aí o nosso podcast e colocar assim, hashtag Alianças no Contexto. Então você compartilha aí no teu Instagram, coloca hashtag Alianças no Contexto para você concorrer a um trimestre de Spotify Premium. Mas, pastor Fabrício, pode ouvir sertanejo universitário? nesse Com Spotify? certeza não, né, gente? Tem que ser lição, gente. Para poder acompanhar nosso podcast também, é claro, né? Pode escutar aí, quem sabe, aí, um Inário Adventista, entendeu? Cantar ao Ouvir aí, Senhor. Nessa linha, entendeu? Castelo Forte. Mas especialmente eu amo Inário, tá, gente? Fantástico. Cantamos E todo dia lá também em casa. nos persiga lá no @ja.paulistaleste e também no YouTube /paulistaleste. E para iniciar nosso momento aqui de estudo, quero convidar o pastor Sidney para fazer oração, nos brindar com a sua graça, com a bênção do Senhor. Ora para nós aí, meu amigo. Oremos. Ó bom Pai Celestial, é muito bom para nós estarmos reunidos neste momento para aprendermos um pouco mais acerca do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Pai. Ilumine a nossa mente, transborde o nosso ser do Teu amor e da Tua misericórdia. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. E nós vamos ler então o nosso texto-chave, né? É Gálatas capítulo 4. Na verdade vai do capítulo 4 até do 21 ao capítulo 5, verso 1, mas eu separei aqui 3 versos por causa da questão do tempo. Vou ler Gálatas capítulo 4, do verso 24 ao 26, na versão transformadora. Diz o seguinte: essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe.
Então nós temos aqui um contexto, em Gálatas fala sobre, Paulo está falando sobre esse relacionamento, né, muito tenso, né, que dá uma novela aí, até a Record que já até fez essa novela aí, falando de Abraão, Agar e Sara, né? E tem um momento lá, só para a gente entender, que Deus chega, né? Você tá atualizado, viu, mano? Eu tô lendo, tô assistindo Gênesis. Brincadeira. Mas enfim, Deus chega para Abraão e ele fala assim, ô querido, eu vou te dar filhos, né? Mas aí o velhinho falou assim, caraca, mas eu tenho tantos anos de vida, tal, Mais pra lá do que pra cá. a velhinha aí não sei, não tem filhos, tal, como que vai ser isso, E era né? estéreo ainda, né? Então teria que ser um milagre, né? E parece, dá a entender que Abraão não conhecia muito esse negócio de milagre, né? Então ele não acreditou muito bem. Mas enfim, aí passando o tempo, né? Passaram-se alguns anos e nada de vir o filho, até que, conversando com Sara, eles tiveram um plano, né? E aí, costume, né, da época, que também não é bem visto por Deus, mas era algo meio que comum quando o patriarca ali não tinha filhos, se deitar com a escrava para poder perdurar a sua descendência, né? E eles então têm essa estratégia para cumprir a aliança de Deus, eles darem um jeitinho, né? E esse jeitinho foi o velho Abraão se deitar com Agar. E aí então nasceu Ismael, só que não era o filho da promessa. Então a aliança ia se cumprir, mas Deus ia cumprir a aliança e Deus ia cumprir a promessa. Mas acabou que Abraão dando um jeitinho, né, de cumprir essa aliança e cumprir essa promessa. Interessante ver, Adriano, que Paulo usa essa experiência, né, vivida por Abraão e Sara, diante da reação que eles tiveram diante da promessa de Deus, né, e usa essa experiência desse filho fora da promessa como uma das passagens que muita gente hoje no mundo cristão evangélico, né, especialmente, são 6 passagens especiais, é importante, vocês vão estudar ao longo desses próximos temas aí, das lições seguintes, mas é uma das passagens que mais o pessoal usa para justificar que a lei, ou que a antiga aliança, ela foi literalmente abolida, e que segui-la é ser um escravo da lei. E é interessante, né, porque é um dos textos que realmente precisamos bastante, aí, com muita atenção, com muita oração, para a gente poder entender o que realmente Paulo queria dizer. E esse é o segredo, né? Tentar entender de uma maneira plena, né, aquilo que as escrituras realmente diz, né? Porque a gente pode achar, fazer uma teologia tremenda, né, com qualquer coisa aí. Mas aqui, a nossa lição, contexto, né, na lição de domingo aqui, nos dá algumas diretrizes, né? Aquilo que nós temos que ter em mente para se achegar ao texto bíblico, né? E tentar entender essa figura, essa história, essa metáfora, né? Posso dizer assim, que Paulo fala aí sobre as 2 alianças envolvendo Abraão, Agar, Sara e companhia. Pastor Sidney, nos ajude aqui. O que nós temos que ter em mente para poder ler de forma correta esse texto aqui de Gálatas? Pois é, pastor Adriano, nós precisamos entender que a igreja na Galácia, ela estava passando por um problema. Um problema lá em Gálatas capítulo 1, verso 8, onde diz que as pessoas estavam querendo ser salvas pelas obras da lei. Eles não estavam entendendo a função da lei. E a igreja estava passando por esse problema, então Paulo ele conta essa história. Ele monta o panorama, como você disse, vamos assim dizer, uma metáfora é usada ali, e ele fala e ele usa esse simbolismo, tanto Sara quanto Agar. Sara, como você bem disse, que existia aquele lance da promessa, aquela coisa toda, que Deus havia dado a Abrão e Sarai. A Sara ali, né, que ela, mesmo em sua velhice, conceberia um filho. E Agar ali era o fruto, então seria em suma ali o seguinte, os filhos da graça e os filhos da lei que Deus havia concedido ali a Agar. Então, Paulo ele vem e conta essa história, e ele faz uma alusão. Existe Agar, que ela é como se fosse o Monte Sinai, e Sara como Jerusalém celestial ali. Interessante que ele diz aqui, ele fala que aqueles que são filhos de Sara são aqueles que são salvos pela graça e não pela lei, porque a lei ela não tem esse propósito. Então nós precisamos nos livrar da lei no aspecto escravizador e condenatório e sermos filhos da promessa, porque Cristo, ao morrer na cruz, ele pagou o preço, como diz a Santa Bíblia em livro de Romanos, capítulo 5, verso 8 e tantos outros textos. Então nós precisamos entender isso, que era apenas uma história para que o povo da Galácia ali voltasse ao propósito ali que Paulo estava querendo ensinar.
a cada um deles? Viu, Adriano, voltando aqui à questão dos pontos aqui também, é interessante porque é fundamental que a gente estabeleça uma Parâmetro, metodologia, um parâmetro de poder estudar esse texto, respeitando o que ele quer dizer, né? Até menciono a questão da metáfora, e tal, o exemplo que Paulo utilizou para resolver esse problema de Gálatas, né, ou dos que moravam na Galácia, que era essa dificuldade de viver essa nova vida no Espírito, de aceitar pela fé o sacrifício de Cristo e não ficar tentando ser salvo pela obediência à lei, por mais legal que pareça ser, né? Mas o Novo Testamento, ele faz distinção entre a aliança antiga e a nova aliança, apresenta vários detalhes, né, que nos ajudam a ver as diferenças que se complementam, inclusive, entre ambas, o significado dos elementos que são contrastantes entre a aliança antiga e a nova. E é importante a gente, até como você mencionou agora há pouco, né, aqui nos bastidores, sobre a importância da gente entender esse código, né, como se fosse um código. Né? Você até estava mencionando agora há pouco, que alianças históricas eram essas que você estava mencionando? Então, o pastor Sidney comentou aqui, né, sobre alianças históricas, né, que Deus, ele tem sempre suas alianças em várias histórias da Bíblia, né, mas Paulo, ele não fala exatamente sobre essa aliança histórica, né, ele fala sobre alianças experienciais. Então, a gente já vê que, na verdade, tem 4 alianças, assim dizendo, né, tem a aliança histórica antiga, tem a aliança histórica nova, tem a aliança experiencial antiga, e tem a aliança experiencial atual. Então, você está mencionando que para cada aliança, embora todas façam parte da aliança eterna, eles tiveram em períodos diferentes, reações diferentes, experiências diferentes, né? Exatamente. Diante da aliança que Deus fez. E isso é fundamental, né? Porque se a gente não definir esse parâmetro, a gente pode ter dificuldade de compreender o que Paulo está querendo dizer em Gálatas capítulo 4. E a gente pode, às vezes, inferir opiniões, e esse é um dos critérios que até a lição nos recomenda, para que a gente vá disposto a entender o que o texto está querendo dizer. Exatamente. O pastor Sidney até falou agora há pouco nos bastidores a palavra perícope, né? É importante essa palavra, né? Definir o começo e o final do texto, definir a mensagem que o texto está querendo falar. E eu acho que uma recomendação que a lição dá aqui, viu, pastor Adriano, que eu acho que é fundamental para quem quer compreender esses detalhes da mensagem que Paulo queria passar, é a gente fazer isso com muita oração, né? A gente fazer isso Acho com que é a humildade. principal, né? A gente tentar se aproximar do texto bíblico sem já ter um preconceito sobre aquilo ali, para poder extrair de fato o que a Bíblia, o que Paulo queria ensinar para a gente, para eles e para nós também. Nós vamos avançar agora para a parte de compreenda aqui da nossa lição, e nós vamos aqui pesando as evidências históricas, né? Existe aí uma comparação de Paulo, né, falando sobre as alianças, né, sobre fé e obras, escravidão e liberdade, né, no texto de Gálatas. E eu queria ver com vocês, né, para a gente poder de alguma forma aqui exemplificar melhor aí sobre essa questão qual a relação total assim de Agar com obras e porque Sara está ligado mais com a questão de liberdade, de graça, né? Seria assim, seria 2 formas de ser salvos, o Antigo Testamento, agora o Novo Testamento. Como a gente pode entender melhor essa questão que Paulo está dizendo aqui? Isso está no âmbito da salvação, ou seja, as pessoas do Antigo Testamento eram salvas com a lei no Sinai, né? Eram comparados como escravidão. Mas Cristo veio, apagou tudo e agora estamos na liberdade, na graça. Como funciona isso, gente? Eu acho interessante que, se a gente só para analisar o contexto histórico, qual que era a Bíblia de Jesus e os discípulos? O que eles usavam de parâmetro? Era o Velho Testamento, né? Excelente. E como a gente estudou na semana passada, a nova aliança e a antiga aliança são faces da mesma moeda, né? As duas são parte do mesmo contexto, Top, né? é isso aí. E é muito interessante a gente pensar que a Sara representava a mãe livre, né? Como a gente vai ver aqui mais pra frente. E ela representava a promessa de Deus, né? E como a gente tinha comentado antes, Agar era a escrava e que é o jeito que a gente dá na nossa vida, que é dar o jeitinho, né? Como foi comentado, né? Então tem o jeito de Deus e o jeito nosso, que é o nosso jeitinho. Interessante, né? Porque Paulo usa a experiência que Abraão teve com essas 2 mulheres, né? Que era sua mulher, no caso Sara, e Agar, que era sua serva, e ele usa esses 2 exemplos para representar o tipo de experiência que a gente pode ter diante da aliança de Deus. E é interessante que Paulo aqui em nenhum momento está condenando
a antiga aliança, ou anulando, ou dizendo que ela não serve para nada, e quem vivia em torno dela, por exemplo, quem vivia no tempo da antiga aliança, né? Imagina aí, todos os caras que viveram no tempo da antiga aliança, Moisés, Josué e tal, todo mundo, não, eles estão na galeria da fé. Sim. Então, No quer Novo dizer que Testamento, porque eles que inclusive, né? receberam naquele período histórico a aliança no Sinai, dos princípios morais de Deus e viveram, foram motivados, Josué disse que vivia, Deus orientou, não se arrede o pé do livro da lei, estuda, medita. Então estavam sendo salvos pelas obras? Não faz muito sentido, né? Então H ela não representa a lei, a antiga aliança, mas representa a experiência que uma pessoa pode ter diante da antiga aliança dada por Deus. Que assim como foi no passado, Deus não deu para que ninguém fosse salvo através dela ou por meio dela, no Novo Testamento também não era diferente. Imagina, Paulo tinha pregado para os que moravam em Gálatas, apresentado a Cristo, o Evangelho de Cristo. Então não era para eles ficarem preocupados em querer obedecer para ser salvos, guardar mandamentos para ser salvos. Não, então pouco estava anulando a lei, estava dizendo que essa experiência de não confiar na promessa de Deus, e não depender de Deus, e não confiar no que Deus tinha orientado para eles, era uma furada. Sim. Porque tentar viver assim era viver como escravo. Então, todos os descendentes, né, de H representavam, quem tinha esse tipo de experiência com a lei, de querer ser salvo pela sua obediência, seria considerado como o filho da escrava. Eu vejo assim, professor, que a maior confusão é que as pessoas associam o Sinai, pegam a lei, né, e de alguma forma diz o seguinte: através dessa lei vocês serão salvos. O pessoal quando olha para trás, eles pegam o Sinai e pegam a lei como um ato meritório. Então, cada um tem que seguir aquilo para ser salvo. Então, aí já começa o problema. E se isso veio de Deus, então Deus já deu a estratégia errada. Né? O propósito não era esse, né, pastor? Então, a questão da aliança é assim: você, querido, é salvo pela graça. Em que sentido? Você merece morrer. Então, em vez de você morrer, o cordeirinho, morre no teu lugar. Então, isso é uma atitude de fé. Eu creio que alguém vai pagar o preço, está pagando o preço por mim. Era o cheque predatado que compensaria na cruz do Calvário. Porém, a lei moral que entrou ali era para lembrarmos dos pecados, né? Porque o povo, quando saiu do Egito, eles nem sabiam que era pecado. Eles precisam ser lembrados. Então, Deus, quando faz uma aliança com o seu povo ali, ele faz um pacote inteiro. Ele falou: vocês são salvos porque eu sou o Deus que tirou vocês da terra da escravidão. Então, ok, vocês são salvos porque eu sou o Deus de vocês, né? E agora o sistema salvífico é assim, é pela fé. Você mata o cordeiro para que você não seja morto. É interessante, pastor Adriano, que Deus ele não apresenta a sua antiga aliança, a sua lei, para quem não é livre. Ele liberta o povo e depois de libertar o povo, vocês são livres, eram escravos, agora vocês são livres. E porque são livres, eu vou dar um código para vocês viverem de acordo com ele. Para vocês me amarem, acima de tudo, e saberem conviver com seus semelhantes. Não façam disso um meio para ser salvos, porque eu é quem libertei vocês. Vocês eram escravos. Sim. E voltar a obedecer a lei, para fim de ser salvo, é viver na escravidão. E Sara, ela é o símbolo da confiança em Deus. Sim. Da dependência, de viver pela fé, de crer nas promessas de Deus. E já Agar é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho pecador de falar assim: não, senhor, a gente tem uma aliança aqui, mas deixa eu fazer a minha parte. E Abraão teve essas duas experiências, né? Tanto confiar em resolver do seu próprio jeito, ou confiar, e ele decidiu fazer isso, graças a Deus, né? Decidiu viver pela fé e acreditar na promessa de Deus. E na verdade, essa aliança, esses 10 mandamentos da lei moral, ela é eterna, né? Ela existia muito antes do ser humano, né? E o plano de salvação também foi criado antes do ser humano, né? É interessante a gente pensar que antes de Deus dar os 10 mandamentos, as duas tábuas dos 10 mandamentos, já existia essa lei, estava no coração das pessoas. E Deus ele só deu essa lei só para lembrar essas pessoas, né? Não foi para assim, agora vai ser desse jeito. Já era desse jeito. Só tô lembrando vocês. Não é que Caim sabia que matar era errado, né? Ele já sabia, mano. Esse código moral já existia, né? Dentro do coração do ser humano. Exatamente. Na Bíblia, depois, nos 10 mandamentos, assim, lembra-te do dia de sábado. Ou seja, eles já tinham isso na mente. Lá na criação. Então é só para lembrar. Né? Esse negócio aqui, essa questão de lei, né? Essa dicotomia, né, que eles fazem, né? De que o Antigo Testamento... Por exemplo, tem no livro O Peregrino, demorei para ler, né?
porque achava que era uma literatura infantil. Mas Podia ver você esse filme na só tem Netflix, acesso à É, leitura da década aí- de 60, né, rapaz? Não, Isso eu também não sei, não. Só assisti filme. então tá perdendo, tá Tá perdendo. vendo? Ellen White diz que ela recomenda, né? Spurgeon leu mais de 100 vezes esse livro. Aí eu falei, eu preciso ler. Todo mundo tá lendo, já leu e eu não vou Eu ler. tava só tentando justificar que eu sou tão velho que nem você, rapaz. Aí, aí eu li o livro, rapaz, e fiquei impressionado. O Peregrino, se você tá nos ouvindo aí, fica a dica pra você, hashtag aí o Top. Peregrino. Tem áudio também hoje. Não viu? Tem. Não tem um filme na Netflix com esse tema? Também. Tem, antigão. tem. Mas não chega aos pés. Da leitura. Eu fiz assim, eu me esforcei a não assistir o filme, fui lá, li o livro, Depois. e depois eu fui ver o filme e falei, meu Deus, nossa, o livro é bem melhor. Mas enfim, tem uma parte que o peregrino, né, o cristão, está caminhando para Nova Jerusalém, e aí, é um spoiler, um pedacinho só, tá, gente? É um pedacinho do livro. Ele está caminhando e vem alguém e dá uma cacetada, assim, pá, na cabeça dele, ele cai no chão, ele levanta assim e olha, é Moisés. Aí ele olha assim, mas por que você fez isso? E ele vem e Moisés dá outra cacetada. Eu falei, mas por que você está fazendo? Aí Moisés fala assim, não, é porque isso está na minha natureza. Até o John Bunyan, que escreveu, ele também entendia que a lei de Moisés era escravidão, afligia o pessoal, né? E não é esse sentido da lei, né? Morte, né? É morte, né? Então o próprio escritor peregrino, quando eu li aquilo, eu falei, a visão do escritor é que a lei de Moisés veio para afligir, Influencia. para escravizar. E muita gente hoje vive com essa concepção. Quem pega é uma das passagens clássicas, né? Que muitos usam para argumentar que realmente a lei foi abolida, de que essa aliança antiga de fato foi totalmente anulada na cruz. Porque o que importa agora é a nova. E se quer viver na nova, segue aí o povo da Sara. Então, aí que tá, que a gente tem que entender que a aliança que Deus faz, a questão salvística, para você que está nos ouvindo aqui, entenda, a questão salvística não está em obediência da lei, está que Deus tirou o povo do Egito e Deus é o Salvador, ponto final. Agora, qual é a minha parte por eu ter sido livre, libertado, não sou mais escravo A do pecado? consequência, na realidade, né? Eu vou cumprir os mandamentos de Deus em resposta a esse amor. Porém, todavia, entretanto, muitos fazem essa dicotomia, né? A olhar para o passado ali, para o Antigo Testamento, eles acham que a forma de ser salvo era cumprir todos os requisitos da lei. O pastor Cid está até mencionando isso aqui, viu? Ele tá doido para falar que já cortei Tô umas vendo 3 você vezes. mexendo Mas olha, aqui. pastor Cid, Não, ele tranquilo. mencionou agora há pouco usando o exemplo de Abraão, né? E Abraão, de fato, apresenta essas duas experiências literais, né? Que ele vivenciou, que todos nós, em algum momento, quem sabe, já experimentamos, ou de querer confiar na nossa capacidade e fazer do nosso próprio jeito, até fazendo a coisa certa pelo motivo errado, né? Ou a gente confiar em Deus, na promessa de Deus e descansar nisso, né? Paulo estava angustiado porque estavam matando o evangelho, matando Cristo de novo, imagina? Então, essas experiências, Paulo está falando de experiências, não está anulando nem a aliança histórica feita no Sinai e tampouco exaltando a aliança histórica feita com o sangue de Jesus. Está falando de experiências, como é que alguém deve ou reage diante dessas duas alianças. Então, o muito interessante é que Tiago, no Novo Testamento, Tiago 1, verso 24, ele fala que nós seremos julgados pela lei da liberdade. Então, a lei de Deus, o propósito dela é trazer liberdade para o ser humano. Então, se nós analisarmos o Antigo Testamento, e muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi abolido, quando nós vemos Jesus em Mateus 5, do 17 ao 19, ele fala que ele não veio destruir a lei. Ele não veio, mas ele veio cumprir. Então, no Novo Testamento, nós vemos Jesus ampliando, porque o 7º mandamento fala o seguinte, não adulterarás. Jesus vem no Sermão do Monte e ele fala, pois digo a vocês, se você apenas olhar para a mulher com má intenção no seu coração, você já pecou. Então, na verdade, Jesus ele veio confirmar a veracidade da lei. E como nós já comentamos bastante aqui, o propósito da lei não é salvar. Quem salva é única e exclusivamente a graça maravilhosa de Cristo Jesus lá, aquele texto muito conhecido, né, de Efésios 2, verso 28. É a graça, somos salvos pela graça. E graças a Deus que somos salvos pela graça. Porque se fosse a salvação pela soja e tantas outras coisas, heresias que nós vemos por aí, nós estaríamos perdidos. Uma coisa interessante também que o pastor acabou comentando é sobre as nossas experiências, né? Que muitas das vezes a gente separa, né? Entre o que é espiritual e o que é natural. Mas é só uma vida. Uma vida espiritual e uma vida natural sim é a mesma, né? E muitas das vezes a gente quer dar nosso jeito porque a gente não entende que Deus está em tudo que a gente faz, né? Tanto no nosso emprego, não é só na igreja, quando a gente está aqui comentando escola sabatina e tudo mais, né?
Deus ele se preocupa com o nosso emprego, ele se preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai se vestir, com tudo que a gente precisa na nossa vida para progredir. Ele tá preocupado com essas mínimas coisas, né? Então, o jeito que a gente tem que dar é o jeito de Deus. A gente tem que deixar tudo na mão de Deus, né? E é verdade, né? Que você dar o seu jeito para as coisas, como Abraão fez, é viver na escravidão. Agora, confiar no Senhor é viver em liberdade, né? Isso aqui é um ponto importante para a gente pensar. Interessante isso, pastor Adriano. Me lembrei do sermão ali, o que Jesus disse em Mateus 23, ali o verso 27, ele disse para os escribas e fariseus: vocês vivem uma aparência. Vocês parecem um sepulcro caiado, por dentro tem ossos, aí está fedendo. Então, um copo, quando nós vamos lavar, ele mesmo diz que nós lavamos o copo de dentro para fora. E não é o contrário. Então, primeiro, aquele que está cheio do Espírito Segue a dica Santo... aí, Fabrício. Você que tem costume de lavar o copo. Eu estou pensando aqui na louça, então eu lavo de dentro para fora. O pessoal, o pastor Adriano tem uns vídeos muito tops lavando louça em casa. Ele posta o negócio. É a carência dessa pandemia, viu? Eu falei, eu preciso conversar com alguém. Aí eu ligo o Instagram e lavo louça. Mas gostei da dica aí, é verdade. Tem que lavar por dentro para depois por fora, né? Senão... Então Jesus ele falou, a mudança, vocês estão tão preocupados com a aparência exterior, que o interior de vocês, as palavras que vocês falam, as ações que vocês praticam, está completamente diferente daquilo que vocês estão aparentando ser. Então, porque falar até papagaio fala. Então, falar que eu devo amar o próximo no trabalho, na família, na igreja, isso é muito fácil. Os caras viviam esse dilema, né, cara? Davam dízimo do coentro, do cominho, de tudo, e se achavam no direito de tratar mal as pessoas, de ser injusto, de chamar os outros de pecador. É muito estranho, né? O pastor Ranieri Salles, ele contou uma vez lá no NASP, pregando lá pra gente, ele falou o seguinte, é uma frase muito conhecida, ele falou, aqueles que se preocupam mais com pessoas, aqueles que se preocupam mais com coisas, do que com pessoas entenderem o evangelho de forma distorcida. Então as pessoas importam. Então Jesus ele veio falando isso. Vocês estão preocupados justamente com a aparência de vocês. E vocês não devem se preocupar com isso. E é interessante o interior. Abraão, ele serve, voltando aqui ao texto aqui, ele serve de modelo de reação, tanto em relação à antiga quanto à nova aliança. E ele, nessa questão da antiga aliança, ele usa H como exemplo. Ele diz, não façam isso. Porque quem faz isso vive na escravidão, certo? E ele usa também, mesmo Abraão, que falhou por não confiar em Deus, como modelo para a nova também, porque ele é nosso modelo de fé, Sim. tanto para a antiga quanto para a nova. Então, dizer que Abraão é só modelo para a antiga já é complicado, né? Porque ele é tanto para a antiga quanto para a nova. Então, ele é o parâmetro, ele é o modelo para que a gente entenda que nós precisamos ter essa experiência de dependência e confiança em Deus. Então, Abraão foi até o cara, né, pastor? Abraão foi o cara que ele se tornou o pai das 3 maiores religiões que existem, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E como o Tiago bem disse lá em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé dos santos ali, nós vemos Abraão ali, né? E o Novo Testamento fala muito sobre Abraão sendo o pai da fé, aquele que confiou. Ele errou sim, mas ele viu aonde ele foi e ele reconheceu o seu erro. Muito bem, gente, vamos avançar aqui no nosso podcast e só lembrando você, se você quer ganhar um trimestre de Spotify, você então tira um print aí do celular ou tira uma foto você assistindo, ouvindo o podcast e nos marca lá no hashtag Aliança no Contexto, né, no Instagram, pode colocar lá que a gente vai ver aí quem que vai ser o sortudo que vai ganhar um trimestre de Spotify. E aproveitando, nos siga então nas redes sociais, no @j.paulistaleste e no YouTube /paulistaleste. Vamos para o nosso momento hipertexto, né? Esse momento aqui tão interessante, onde nós vamos ler textos bíblicos que estão falando do mesmo tema da nossa lição aqui. Quero pedir para o Tiagão. Tiago, por favor, lê para nós Filipenses 3, do 4 ao 10. O pastor Sidney vai ler para nós João 8, do 34 ao 36. E o Fabrício vai ler para nós 2 textos aí em Tiago. Tiago 1, 25 e Tiago 2, 12. Então você faz aquela leitura marota, rápida aí, e já diga para nós aí o que tem a ver com o nosso tema da lição dessa semana, o seu texto aí. Certo. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda digo mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim,
verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que há para mim era lucro, era considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da ressurreição e a participação em meus sofrimentos, tornando-se com eles em sua morte. Arrepiou, hein, agora, hein? Muito Essa lindo, passagem é muito muito lindo. forte. Bom, a gente vai ver aí durante a lição mais pra frente, e tem muito a ver com esse versículo, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais nós vemos quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos melhorar, né? E a gente vê quão sujo a gente tá, que é mediante o que a gente estava falando, a gente vê a lei, a gente vê o que nós precisamos seguir ali, vemos o que falta, o que precisa, e a partir disso nós conseguimos estar melhorando na nossa vida, né? Mas o mais importante é a gente se aproximar mais de Deus e melhorar essa imagem que a gente tem dele próprio. E com respeito aí à sua rede semântica aí, Tiagão, qual que você colocou aí? Qual a sua palavrinha? Não deixa o Fabrício copiar, né? Tô até tampando aqui porque... Tem que tomar cuidado aqui, porque ele... Pessoal, é uma coisa que eu não consigo resistir, então cobre aí, tá? Bom, pra mim, eu coloquei liberdade aqui como ter opção. Ter opção. Como assim ter opção, né? Eu vi um professor aí da UFRJ que ele estava definindo sobre liberdade, né? Liberdade é você ter opções factíveis. Por exemplo, Fabrício, você pode ir para o Japão nas férias? É factível. Se tiver dinheiro. Bom, se você tiver dinheiro, você tem dinheiro para ir para o Japão agora? Tem. Ó, vocês Usa já outro sabem já, usa outro né, exemplo pessoal? aí, vai lá. Se Brincadeira, pedir- tem não, rapaz, não tem não. Então, se ele não tem esse dinheiro, não é factível. Então ele não Isso. tem liberdade para ir pro Japão, mesmo que haja possibilidade. Então, para mim, eu coloquei liberdade aqui como ter opções. Muito bom, show de bola. Pastorzão Sidney, diga pra nós aí, teu Oi. texto. Evangelho de João 8, do 34 ao 36, diz assim: Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É interessante, né, que muitas pessoas, eles dizem o seguinte: você é da igreja, você é escrava, você faz tudo que o pastor pede. Então eles pensam o seguinte: Você ainda guarda mandamento? você ainda guarda Ih, mandamento, essas rapaz. coisas. Então, agora você é livre agora na faculdade, na escola, com os amigos, andando de skate, jogando bola. Agora você é livre se você fuma um baseado. Agora você é livre se você dá uma cheirada na cocaína, se você fuma um narguilé, narguilé. Então, aí você se torna livre. Quando, na verdade, é o oposto. Isso é um tiro pela culatra. Nós observamos essas pessoas, aí então elas se tornam escravas. Porque Jesus disse: todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Então aí Jesus vem e ele vem nos libertar. Da mesma forma, veja que Paulo, o texto que o Tiago leu, é o texto que realmente também, não apenas arrepiou o Tiago, como todos nós aqui, é um texto que Paulo ele falou: cara, eu tenho, né, know-how, eu tenho bagagem para poder falar que eu sou um perfeccionista, eu fiz de tudo. Eu era um xalia do Assim, Sinédrio, desde era um criança, apóstolo. rapaz, desde criança. Exatamente. O cara era um cara incrível, mas ele falou: eu aprendi, foi necessário eu cair do cavalo para poder aprender que religião, a verdadeira religião, ela é amar a Deus e amar ao próximo. O supra-sumo é isso. É você amar a Deus e você amar ao próximo aí. Acho que eu falei Pegando um demais. gancho aqui que o pastor falou, e já pegando um gancho do que eu tinha dito, sobre ser livre, né? Como eu disse, ter opções, né? Ser livre é ter opções. Quando a gente fala sobre o contexto espiritual, a gente escolhendo a liberdade que é Cristo, a gente continua sendo livre e a gente continua tendo opções para continuar exercendo essa liberdade. Porém, quando a gente escolhe a escravidão, a gente perde a opção de escolher, Pecado. por causa que a gente fica escravo do nosso pecado. E dá pra entender quando Jesus fala assim, que ele é a porta das ovelhas, mas ele deixa aberta a porta, né? A gente pode entrar e sair. Agora, quando a gente entra no mundão do pecado, posso dizer assim, né, parece que a porta se fecha, né?
E só uma intervenção sobrenatural, divina, para poder destruir essa porteira aí, né? Show de bola, mano. E a tua palavrinha, você não falou para nós, Sidney? Rapaz, eu coloquei aqui. Tem que ser uma palavra-chave aqui, né? Eu também iria junto com o Tiago aí, né? A questão do livre-arbítrio. Eu não sei se eu fui muito redundante aqui, usando Não, uma só palavra copiou do sinônima. Thiago. Todo mundo copiando de você, Thiago. Mas eu coloquei uma frase aqui que eu achei bem interessante. Ó. Mas, geralmente, todos os convidados pelos pastores, é o pastor que ajuda e tal. Nunca é o Thiago pastor tá que vai lá e cola do próprio convidado, Mas, né, cara? mas eu coloquei assim, ó, a maior bênção do evangelho é a salvação que há em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso. Amém. Que a salvação nunca parte do ser humano. Show A de bola. salvação sempre parte de Cristo. Finaliza para nós aí, Fabricião. Qual que é o Vou ler aqui texto? os dois textos aqui rapidinho. Tiago, capítulo 1, verso 25, fala assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, interessante, joga por terra essa ideia de que a lei passou, ultrapassada e coisa parecida, né? Observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Então, e outro texto aqui, 2, verso 12, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, essa ideia de que, de fato, a lei de Moisés, a lei do Sinai, é uma lei que gera escravidão, salvação pelas obras, ela é totalmente antibíblica, né? Então, Abraão estava sendo usado como modelo de reações a essa lei, né? E o que mais chama a minha atenção aqui, com respeito ao texto bíblico, é que, pegando o que o Tiago falou agora há pouco, só é livre quem obedece. Se eu ando de carro aí e sigo as leis de trânsito e respeito o rodízio, ou quem sabe até o limite de velocidade, eu vou estar livre, livrando a mim e a quem está na estrada comigo, né? Porém, se eu desrespeito a lei, chuto o balde de qualquer jeito, ultrapasso pela esquerda ou direita, do jeito que eu achar melhor, porque eu acho que tem que ser assim, porque eu sou livre, eu não posso só me matar, eu posso matar os outros também, né? Então, a minha palavra, na minha rede semântica aqui, eu coloquei algumas. Coloquei vida, espírito, resposta, obediência. Eu queria compartilhar só uma que é dupla, tá? Escravidão voluntária. Porque Paulo fala sobre isso, né? A gente é escravo do pecado por opressão, né? Mas quando você é livre e decide fazer parte do rebanho de Jesus, você escolhe ficar com ele ou não. Eu lembro demais do texto, né, de Jesus em João capítulo 6, falando para os discípulos, né, após a multidão se escandalizar com ele, porque ele falou que era o pão da vida, né? Quando ele falou, afirmou, eu sou o pão que desceu do céu. Ele falou assim, olha, para Pedro, né, para os discípulos também, né? Vocês não são obrigados a ficar não, mas vocês querem ir também com eles? Vocês ficam comigo se quiser. Porque comigo é livre. Comigo, de fato, é livre. O pecado diz que é liberdade, mas é mentira. É escravidão, mas comigo é diferente. Você fica se quiser. E aí eu acho legal a resposta de Pedro, né? Eu coloquei nas palavrinhas. Para onde nós vamos sempre? Nas palavrinhas eu coloquei conhecimento e ignorância. Porque você tendo conhecimento te gera liberdade. Agora, ignorância, a gente fica escravo também, né? A gente se torna escravo. E é importante o que nós estamos fazendo aqui. Falamos sobre liberdade e tal. Agora eu queria, assim, ser um pouquinho prático para a gente finalizar aqui, né? Com relação à lei. Só que aí eu vou mexer numa feridinha aqui, né? Que é o sábado. Quando eu conheci a verdade do sábado, para mim, e me ensinaram de que guardar o sábado é uma escravidão. É um sacrifício, é uma obrigação no sentido... enfim, é algo que eu... guardar sábado me remetia a ser escravo, a ser ignorante, não ter liberdade. Como nos dias de hoje, queria lançar para vocês aqui. Vou começar pelo Tiago. Tiagão, nos ajuda a entender assim, quando alguém fala assim, não, mas você guarda o sábado? Não, mas isso é coisa do Antigo Testamento, isso é uma escravidão, eu estou na liberdade. Como que você diz, não, guardar o sábado é liberdade? Em que sentido, cara? Já estava me preparando aqui para essa pergunta. Em Tiago 2,10 fala, né? Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, né? Então a gente vê, e é muito assim... Algumas vezes eu acho que é sacanagem da pessoa que fala isso. Por causa que, como que a gente vai quebrar só uma parte da lei? Não tem lógica, né? A gente vê, se quebra o sábado, pode matar, pode roubar, pode fazer o que quiser, né? Então a gente vê que ou você faz tudo, ou você não faz nada, né? É bem assim, a aliança antiga ou a aliança
atual. Então, pelo nosso estudo aqui, a gente está vendo que não é ser livre, né? A gente está escolhendo voluntariamente, como o pastor Fabrício falou, né? A gente escolhe voluntariamente estar condicionado a isso, né? Mas a gente faz com prazer. Então, ajudando aqui a resposta do Tiago também, que eu peguei a ideia do que ele quis dizer. Quando você entende que o sábado foi deixado para ser uma bênção na sua vida, de vez em quando eu troco uma ideia com meu filho assim, porque vai crescendo e de vez em quando ele vem com esse mesmo argumento. Mas papai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É o dia que não pode nada. Aí não pode nada, né, mano? Ok, beleza. Deus separou um dia para tu descansar. Imaginou você estudar direto, fazer tarefa direto, entregar trabalho direto, limpar a casa direto, tua mãe manda tu limpar aí. Ah, então sábado é uma bênção, pai, porque no sábado eu não posso fazer coisas que eu faço na semana, as corriqueiras, as seculares, que eu posso te deixar para depois. É um dia para eu descansar em Deus, para eu confiar nas promessas de Deus, é um dia para eu ter uma relação mais íntima com Deus, é um dia para eu abençoar os outros, fazer dele modelo para os demais. É um dia que de fato tem muitas bênçãos e que prova que de fato a gente é livre, acreditando pela fé de que a gente pode descansar em Jesus. É um convite, né? O sábado é uma guarda, é um mandamento que convida. Interessante, se você pegar o decálogo, e aqui eu acho que é onde está a maior treta, a palavra mais repetida é não. Não, 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 não. Então por isso que quando eles olham para a lei, olham com aquilo que não pode fazer nada. Por isso que crente é chato, careta, escravo, porque não pode fazer nada, né? Mas interessante que o quarto mandamento não começa com não faça isso, né? Lembre-se, né? Que eu sou o Criador, tal. Então, como o Tiago falou, eu sou livre para escolher guardar o sábado. E quando eu guardo o sábado, eu tenho liberdade de ter como posso dizer, um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Guardar o sábado não é um fardo. Guardar o sábado para mim é um refrigério. Aqui a gente tem um olhar muito negativo sobre a lei, né? Mas a gente tem que começar a ter um olhar positivo. Pastor Sidney, o que você acha aí sobre essa questão, sobre ser escravo ao guardar a lei, principalmente o sábado? Então, interessante que no Novo Testamento a briga entre Jesus, os discípulos, os escribas, os fariseus, não era se era para guardar o sábado ou não. Todos sabiam que era para guardar o sábado. O duelo entre eles, o que era? Era a maneira de como se guardar o sábado. Veja, se voltássemos a 2000 anos atrás, você estivesse andando ali nas ruas da antiga Palestina, e se você andasse mais de 1 quilômetro no dia de sábado, você tinha que colocar ali uma migalha de um pão. Veja que o milagre que Jesus realizou no Evangelho de João capítulo 9, quando ele realiza o milagre ali no dia do sábado, veja, o ceguinho estava carregando a sua esteira e os caras queriam, quem foi que está mandando você trabalhar no sábado? Então as pessoas não entendem a essência do sábado, que Deus, como você bem disse lá atrás, lá em Êxodo 20, Deus tirou o povo, o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra da escravidão, tal. Não tem outros deuses diante de mim. Então Deus fala, e aí vem o quarto mandamento. O quarto mandamento é uma bênção para o ser humano. Todos aqueles, porque veja, nós não somos um robô, a despeito que, eu gosto de usar essa ilustração, igual um avião. Um avião ele voa durante 100 horas. Ele precisa parar para poder fazer manutenção, senão ele vai cair. Então o ser humano, ele precisa também repousar. Então quando você conversa com um médico, ele vai fala, cara, todos os dias você precisa dormir pelo menos, o ideal é 8 horas. Para um adulto, né? Mas o ideal, 6 horas por dia. Mas pelo menos 6 horas, mas o ideal 8 horas por dia. Então, o sábado, quando eu entendo o dia do sábado, eu entendo que é um mandamento que me traz bênçãos para eu poder agora não querer dizer o que eu não posso fazer no sábado. Agora a coisa inverte. O que eu devo fazer no dia do sábado? O que eu preciso? Se a gente levar a aplicação que nós tivemos aqui de Abraão, né, que começamos a lição, quando a gente quer dar um jeitinho, Deus fala assim, tem que descansar, querido. Você não é uma máquina, né? E esse descansar, eu estou dizendo também, é um momento especial comigo, né? E a gente fala assim, não, eu dou o meu jeitinho, eu preciso trabalhar, eu preciso ter riquezas, eu preciso produzir, eu preciso fazer isso. Agora. E aí a gente vira escravo, né? A gente está querendo viver a aliança da nossa maneira, igual Abraão. Fala, não, eu vou dar um jeitinho, eu vou viver a aliança da minha maneira, então eu vou me deitar com Agar. Então quando você não respeita
a aliança, no caso, né, a parte da aliança ali, a fidelidade, os mandamentos, você está dando um jeitinho, né? E aí você não está sendo livre. Pelo contrário, Interessante, viu, escravo. pastor Adriano, é que essa liberdade é a única capaz de dar o equilíbrio para a gente poder viver. Interessante é que a lição até menciona isso, né, dizendo que Jesus não esperou até que viesse morar entre nós para poder assumir a posição de grande defensor da liberdade. Ele veio para dizer que liberdade a gente só encontra nele. Obedecer à liberdade, não guardar mandamentos para ser salvos, mas porque foi salvo, obedecer, porque é o melhor, mesmo que a gente não consiga ao nível que ele tanto espera da gente, né? Mas ele veio aqui para provar que o nível não baixou, tanto que ele veio pagar com o seu próprio sangue, né? Então, eu acho que compreender que a gente é liberto para a escravidão, liberto para servir a Jesus voluntariamente, eu entendo que esta é a melhor resposta que a gente poderia dar à aliança que Deus fez com a gente. Que era o que ele esperava de Abraão, né? E a gente faz isso pela fé, faz por amor, não faz para ser salvo. Bom, gente, terminou o nosso momento aqui de estudo, discussão, mas eu queria queria ter a sua última palavra, né? Começando aqui pelo pastor Sidney. Pastor Sidney, para o nosso jovem que está ouvindo, nosso amigo que está nos assistindo, você teria uma palavra final de conforto aí, rapidinho, sobre essa questão de escravidão, do pecado e ser livre em Jesus? Eu queria dizer que para aquele jovem que está passando por algum problema, tem sido tentado a querer viver, de acordo, como o Tiago disse na semana passada, ele havia dito que nós estamos, antes de conhecermos a Cristo, nós estamos indo rumo, é a metanoia, né? É a conversão, é o que o grego diz, a metanoia, mudança de vida, mudança de atitude. Eu gostaria de dizer para esse jovem ou para esses jovens aí que permaneça ao lado de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz Salomão em Provérbios 1, verso 7, 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, é uma resposta muito retórica. Cada um pode responder por si só. Eu decido ser inteligente ou sábio, porque o princípio do temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao analisarmos o panorama bíblico, nós percebemos o seguinte: nós percebemos que o inteligente ele aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Então, que todos nós possamos ser sábios, possamos olhar à luz da Bíblia tantos erros que os homens cometeram e a liberdade que há em Cristo Jesus, e que possamos seguir aí o assim diz o Senhor. Agora as últimas palavras do Tiago. Tiagão, que conselhos você daria, amigão, para um jovem aí que está sofrendo essa luta, né, de viver na escravidão do eu ou a liberdade em Cristo? Bom, o pastor foi bem completo no que ele falou, né? Não sei se resta muita coisa para falar, mas um conselho que eu poderia dar é buscar uma experiência real com Deus, né? Eu vou dar o mesmo conselho que eu dei na semana passada, é buscar uma experiência real com Deus, né? Eu acho que hoje em dia muitas pessoas, elas, como a gente estudou, né, vivem muito pelo legalismo ou vivem no outro extremo, que é fazer uma libertinagem. Uma libertinagem, né? boa. Né? No caso, a gente tem que escolher a Deus para que nós possamos ser livres de verdade, né? Como a Bíblia fala. Ele dá a lei da liberdade para sermos livres. Até parece um pouco redundante, mas ele dá opções pra gente, né? E a gente tem que ser inteligente, né? A gente tem que escolher as opções que vão continuar nos dando liberdade para escolher, né? Muito bem. Pastor Fabrício, termina aí então com suas palavras finais e termina com a oração aí, o nosso podcast aí. Beleza, então eu só queria dizer para você que está nos escutando, nos acompanhando, que liberdade de verdade a gente só encontra em Cristo. Não existe liberdade fora de Cristo, né? E é curioso porque Deus deu a lei no passado e agora também, e acho até mais pessoal, assim, você falou sobre o relacionamento pessoal com Deus, né? Ele escreveu antes em tábuas de pedra, mas com nenhum propósito de fazer dela um meio de salvação. Era para a liberdade. E agora, já que ele viu que o povo entendeu, bagunçou tudo, no dia de Jesus isso era mais evidente ainda, né? Mas ele decidiu escrever em nosso coração, de dentro para fora, né, pastor Sidney? Aprendi, lembrei da limpeza do copo aí, tá? Mas para a gente viver isso intensamente, Jesus não nos chamou para uma vida de escravidão. A Bíblia diz que quem aceita Jesus é verdadeiramente livre. E liberdade a tal ponto de fazer da lei
uma manifestação, ou essa resposta a essa lei de Deus, uma manifestação de amor a Ele, de obediência, de reconhecimento que fazer a sua vontade é o melhor para a nossa vida. Então, você que está aí nos escutando, nos vendo, você que é jovem, lembre-se que livre de verdade é aquele que decide obedecer a Jesus por amor. Que Deus nos abençoe aí, nos ajude a experimentar essa salvação que foi real no passado e também é a mesma, não mudou. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje. E espero que a gente entenda que a graça dele também continua sendo tanto ontem quanto hoje e por toda a nossa vida. Amém. Ora para nós, pastor. Beleza, vamos orar. Senhor, obrigado por termos parado esse tempo aqui para estudar a tua palavra. Tem mais textos como esses que são até difíceis e a princípio até difícil de compreender, de estudar, mas quando a gente para fazer isso com oração, como fizemos agora há pouco, a gente pode perceber que Deus não quer que a gente viva uma vida escrava, não quer que tenhamos uma reação, uma experiência de escravidão diante de uma lei que liberta. Nos ajuda, Senhor, a ter uma experiência íntima contigo, escreve a tua lei em nosso coração, nos ajuda a entender que essa lei é uma forma de expressar o nosso amor acima de tudo a Ti e também o nosso amor àqueles que vivem ao redor da gente, a fazer desta lei um meio para que a gente entenda que a experiência que o Senhor espera da gente é uma experiência de uma vida semelhante à vida de Jesus. E se tem alguém que vivia de acordo com essa aliança, é o Senhor Jesus Cristo. E é esse tipo de vida que eu oro, Senhor, neste momento, para que cada jovem tenha também semelhante à vida de Jesus. Nos dê uma semana abençoada, fica com cada pessoa que está estudando a Tua palavra, nos abençoe nos demais estudos da lição, em nome de Jesus, amém. Muito bem, gente, termina aqui mais um episódio do podcast No Contexto. Lembrando, se você quer concorrer a um trimestre de Spotify Premium, você então printa aí, você assistindo, ouvindo o podcast, com o hashtag Alianças no Contexto. E nos vemos então na próxima semana, no mais um podcast No Contexto. Valeu, Fabrício, valeu, Thiago, valeu, Sidney, Deus abençoe vocês. É nóis, um abraço, pastor Adriano. Valeu.